Aqui é o Carlos Lima. Para mim é uma alegria muito grande poder falar com vocês nesse momento em que o Centro Espírita Allan Kardec completa 50 anos, né? Então, eu gostaria muito de falar com vocês a respeito da tradição dessa casa, a respeito do Espiritismo, a respeito da nossa fé, a respeito do nosso comportamento em relação à casa. Eu vou começar falando a respeito da fundação, né? Tem algumas informações muito importantes. Ela foi fundada no dia 26 de julho de 1970, né? O seu fundador foi o Fernando Lousada, companheiro nosso que também teve uma participação importante na fundação da USE, né? Na nossa região. Ele também escreveu o livro Conheço o Espiritismo. Um dado interessante também da nossa casa é que ela foi o primeiro núcleo espírita em Mauá. Interessante, né? Em 1971 eles criaram a Casa da Criança Alto de Souza, que foi a primeira creche na cidade de Mauá. Em 1981 ganharam um terreno da prefeitura para a sede onde até hoje ela está, né? E em 1988 ela criou o Departamento de Doutrina. E aí a quantidade de atividades e de trabalhos que a casa desenvolve é fantástico, né? Eu vou apenas citar alguns aqui. Todos sabem da palestra pública, né? Onde todos nós assistimos lá, ouvimos companheiros que se revezam, que vêm trazendo o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, né? E através dessas informações nós vamos tendo mais elementos para nos posicionarmos frente aos nossos desafios pessoais, né? Nas dificuldades da vida. Temos os passes, que sempre tem alguém que ora por nós, que nos envolve com carinho, né? Com a sua ternura, com o seu amor. A gente sai de lá mais leve, mais tranquilo, mais sereno. Tem os cursos de mediunidade, né? Cursos 1 e 2. Eu costumo dizer que o curso de mediunidade é um curso para a vida, né? Onde nós aprendemos a interatividade com o mundo extrafísico, né? E a gente, para nós, se descortina um admirável mundo novo, porque aí a gente vai tendo a dimensão do quanto que esse mundo invisível influencia, né? Nas nossas atividades, nas nossas decisões, nos nossos acontecimentos, né? Além das atividades que a casa desenvolve, tem a biblioteca, né? A livraria, porque a nossa fé é uma fé literária. Então nós temos aí uma grande quantidade de livros, só o Chico foram mais de 400 livros, né? E todos eles aí trazendo um mundo de informações para que a gente possa se posicionar na vida, como eu volto a repetir. Ixi, por aí vai, é um monte de atividade fantástica. Projeto solidário, né? Mãos solidárias, que é a distribuição de cesta básica, porque, como eu diria o sociólogo Betinho, né? A fome tem pressa. Não adianta a gente falar de ternura, de amor, de paciência para alguém que tá passando fome, né? E não tem como também não falar de Allan Kardec, né? Que foi o grande patriarca da nossa fé, né, gente? Para falar dele seria uma outra palestra, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho dele, sim. Porque a gente vai num centro que leva o nome dele e muitas vezes a gente só acha que Allan Kardec foi aquele cara que, através do fenômeno das mesas girantes, que começou a fazer pergunta, que organizou, que fez o Livro dos Espíritos, daí que nasceu a nossa fé. Mas ele foi um cara que ralou pra caramba, viu, gente? Tem seu aspecto humano também, sabe? É claro que a biografia dele impressiona, né? Então ele foi discípulo de Pestalozzi, que foi um grande educador, né? Suíço. E Pestalozzi é interessante porque o Pestalozzi, no tempo dele, tinha muita criança abandonada. E ele ficava tocado com isso. E ele saía para ajudar essas crianças. Adivinha quem ele colocava no lugar dele para dar conta dos alunos, né, dos menos adiantados? Ele colocava lá o Hippolyte de Leon Denisard Rivaio. Não sei se eu pronunciei certo, né? Mas aos 14 anos,
Kardec ele já substituía o mestre dele nas aulas, né? Depois ele se tornou bacharel em Ciências e Letras, falava e escrevia em vários idiomas, né? Era um poliglota, falava, escrevia em alemão, inglês, espanhol, italiano, holandês. Aos 20 anos ele editou seu primeiro livro, Curso de Aritmética, teve 2 edições em 1824, né? Além de outros livros, né? Um plano de uma escola graduada, plano para a melhoria da escola pública, memória sobre a instrução pública, gramática francesa, que parece que é utilizada até hoje, né? Na França. Um sistema também de estudo de acordo com a real necessidade, né? Agora é interessante que tem um episódio da vida dele que mostra o tanto que ele ralou, né? Que ele também passou por maus bocados como qualquer um de nós, né? Porque ele fundou um instituto chamado Instituto Técnico Rivail com a ajuda de um tio. Só que esse tio dele, ele era viciado em jogo. Aí o que aconteceu? Perderam tudo. E o que sobrou, eles conseguiram vender e sobrou 45 mil francos, né? Que na época não era muito dinheiro. Aí o que o Kardec fez? Ele tentou multiplicar esse dinheiro para ver se conseguia fazer alguma coisa e pediu para um amigo dele que fazia investimento ver se fazia esse dinheiro render. Adivinha o que aconteceu? O amigo perdeu o restante. E aí, filho, não sobrou outra coisa, ele teve que se reinventar. Ralou pra caramba, velho. Aí ele foi contador, isso eu não sabia. Nessas pesquisas que eu fiz aqui, o Kardec ele fazia contabilidade de 3 empresas, né? Ele escrevia livros pedagógicos, fazia tradução de obras clássicas do francês para o alemão, do francês para o inglês. Depois ele passou a lecionar no Liceu Polimático, ainda arrumava tempo para dar as aulas gratuitas sobre química, física, astronomia, etc. Mesmo sem ser médico, ele estudava fisiologia, anatomia. Interessante, né, gente? Muito interessante. Olha as frases emblemáticas de Kardec, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Inspirador, né? Fora da caridade não há salvação. Isso todos nós conhecemos, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, ralou pra caramba, né, gente? E não tem como não falar também sobre a nossa fé, né? A fé espírita. Porque o espiritismo também aqui no Brasil, ele passou por alguns perrengues, né? Nós tivemos, por exemplo, o primeiro centro, ele foi fundado aqui na Bahia. E ele foi quem conduziu os centros, eles foram franceses exilados, né? Chegou a ser crime ser espírita aqui no Brasil. Isso é um dado interessante. Quem quebrou o nosso galho foi Dom Pedro II. Dom Pedro II que facilitou as coisas para a gente. E 2000 a 2010 houve um aumento de 65% de espíritas aqui no Brasil, né? Segundo a Federação Espírita Brasileira, em 2016, 14 mil entidades espíritas. E lá para cá, então, acho que aumentou muito mais ainda, entre hospitais, escolas e centros. Então, o espiritismo aqui no Brasil ele cresceu demais da conta, graças a Deus, graças a Chico Xavier, grande Chico, né? Que ele é o grande responsável pelo espiritismo ter crescido no nosso país. Mas também ele está em mais de 36 países, em torno de 36 países. E uma peculiaridade, que é uma coisa interessante, gente. São os brasileiros que dirigem essas casas espíritas que estão no mundo todo. Interessante, né? Mas cada casa tem a sua vocação. Cada casa tem a sua peculiaridade. É como se fosse uma personalidade coletiva. Mas todas têm uma coisa em comum. Tem o seu aspecto santuário, porque é como se fosse uma igreja, né? A gente entra lá com reverência a Deus, buscando a oração, o recolhimento,
buscando conforto para as nossas dores, né? Sempre com sofrimento íntimo, né? Tem o seu aspecto escola, porque a gente vai buscar informação. Nesse sentido, a nossa fé, ela traz muita informação, porque só o Chico foi mais de 400 livros, né? Então todo mundo já leu muito livro, já tem muito acesso à informação, né? E através da fé espírita a gente também vê Jesus de uma forma diferente. Não é mais aquela entidade, é aquela personalidade que ficou perdida no passado, não é uma personalidade histórica, não. O Espiritismo torna Jesus muito mais próximo, muito mais presente na medida em que ele contextualiza as lições de Jesus. Então Jesus para nós é um grande facilitador, é um grande psicoterapeuta. A grande peculiaridade também da nossa fé é que ela traz a variável espiritual, né? A realidade espiritual, essa dimensão que interage com a nossa vida, influencia o nosso pensar, influencia as nossas decisões, influencia os acontecimentos do planeta, das outras pessoas, ao longo do tempo. Então é importante a gente conhecer e entender como esse mundo espiritual interage com a gente, né? Então o espírita hoje, mesmo ele estando sozinho, ele não se permite fazer algo só porque não tem ninguém vendo, né? Porque ele sabe que todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, não é verdade? Então tem o seu aspecto também, oficina de trabalho, né? Porque as casas espíritas, assim como o Centro Espírita Allan Kardec, é uma importante frente de serviço voluntário, né? Lá a gente pode se vincular num atendimento fraterno, servir um copinho d'água, arrumar as cadeiras, e no fundo, quando a gente faz qualquer coisa lá, por mínimo que seja, para nós é muito importante, porque dá um sentimento de plenitude, dá uma satisfação existencial. Estar vinculado a uma casa como o Centro Espírita Allan Kardec dá um sentido existencial para a gente. Eu tenho certeza que você que trabalha na casa, que está vinculado à atividade, sabe o que eu estou falando, né? No fundo a gente faz, é para a gente mesmo, não é verdade? É para nós mesmo que nós estamos fazendo o que quer que estejamos fazendo. Eu tenho em mim de que o Centro Espírita Allan Kardec, ele é um hospital também. O seu aspecto hospital é importante, porque mesmo que eventualmente a gente esteja doente do corpo e a gente eventualmente procure o atendimento médico, a gente sabe que a gente não é só um estômago que está doendo, um joelho, uma cabeça que está com algum problema. Nós sentimos, nós pensamos, nós sofremos, nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos frustrações, né? Então tudo isso interage com o nosso mundo físico, e a casa espírita, ela vê o ser integral. Embora recomende para que a pessoa procure o atendimento aos sintomas do mal que ela reclama ter, a gente sabe que no fundo aquela pessoa também é um coração que sente, né? É um universo, é um micro-universo, né? Que a gente precisa ver uma série de outros fatores que são extremamente importantes: a parte psicológica, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual. Tudo isso conta, né? Agora, é interessante porque quando a pessoa procura uma casa espírita, e via de regra ela vai meio cismada e tal, a gente sempre procura falar o que a gente aprende numa casa espírita, né? Então, no Centro Espírita Allan Kardec, a gente aprende a aceitar as dificuldades com paciência, a gente tem a consciência de que elas trazem uma lição para a gente, né? A gente aprende a não mais falar assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo dessa forma? A gente deixa de ter aquela sensação de autopiedade, sabe? Aquele sentimento de injustiça. E a gente passa a perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso. Então a gente ressignifica. Aí tem uma outra dimensão os desafios que a gente está passando, né?
A gente aprende nessa casa que nada acontece por acaso, tudo tem um objetivo didático, pedagógico, né? Que o aparente mal, ele no fim está a serviço de um bem, então a gente consegue transcender, né? E aí a gente busca, né, essa resignação que tem o poder de anular o impacto do sofrimento, né? Buscamos a oração para nos dar coragem, né? E até mais aceitação. Nesse sentido, eu não tenho dúvidas que nesses 50 anos o Centro Espírita Allan Kardec, ele evitou suicídio, ele evitou homicídio, ele evitou aborto, ele evitou divórcios, ele evitou conflitos domésticos, ele evitou toda a sorte de infelicidades que nós construímos para nós mesmos, né? Porque eu costumo dizer de que a vida não nos preparou para o sofrimento e para o desafio. E aí a hora que vem uma perda, um luto, um divórcio, ou, sabe, a hora que a gente tem que enterrar um pai ou uma mãe, aí o sofrimento é tão intenso que não tem na farmácia um comprimidinho de esperança, de paz. E o Centro Espírita Allan Kardec, ao longo desses 50 anos, ele vem cumprindo essa função social, na medida em que ela vai dando qualidade de vida para as pessoas, né? Qualidade de vida interna, essa função espiritual, porque a gente aprende a fazer a viagem interior e a cuidar da nossa casa interior para que a gente possa estar bem confortável dentro da gente mesmo, né? E aí a gente transcende, porque na medida que a gente vai entendendo de que o meu caminho mais próximo para Deus é o meu próximo, aí a gente ressignifica a nossa vida, a gente começa a ver todas as pessoas como um igual, um filho de Deus como eu, com o mesmo desejos, anseios, frustrações, problemas, e que eu tenho que procurar fazer o meu melhor, porque se eu fizer o meu melhor para Ele, eu estou fazendo para Deus, e se eu faço para Deus, eu faço para mim mesmo, não é verdade? Mas eu costumo dizer que a gente entra no Espiritismo, né, em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai meio desconfiado, vai com um medinho, o que será que tem lá dentro, né? Será que eu vou ver alguma, será que é coisa do demônio, né? Porque ainda tem muito preconceito em relação a isso. Talvez hoje nem tanto, porque já foi tão disseminado, né? Tantas novelas, tantos filmes, tantos livros, acho que até na moda falar que é espírito. Mas no começo, quando eu fui, a gente tinha medo mesmo, tinha vergonha, né? Aí depois tem um segundo momento, é quando o Espiritismo entra em nós, porque aí a gente ouvindo as palestras, a gente percebe que aquilo tem uma lógica, a gente começa a ter respostas, a gente começa a ler os livros também, que vai levantando uma cortina, vai mostrando um admirável mundo novo para a gente, né? Não tem como não aprender com tanto livro, só o Chico foi mais de 400 livros. E eu acho que o terceiro momento, que eu acho que esse é o que importa, é quando o Espiritismo sai da gente, né? Porque aí a gente tira o foco de nós mesmos e cumprimos a nossa verdadeira função evolutiva, que é servir a Deus. E aí a gente vai até quem sofre. Então a gente quer que o outro não sofra, a gente quer acolher, a gente quer acalentar, a gente quer minimizar, a gente quer socorrer, a gente quer amparar. E aí a gente tem um sentido existencial. Não ficamos mais preocupados com a minha dor, o meu problema, o meu sofrimento, o meu trauma, a minha angústia, a minha depressão. O eu passa a não mais ter essa dimensão tão grande. Não é verdade, gente? Agora, para vocês terem uma dimensão da importância da fé, da nossa casa espírita na vida da gente, eu vou contar para vocês um caso que eu vivi na casa que eu participo lá. Eu estava na região de São Bernardo, aí me deu na telha de eu passar perto da casa que eu participo lá, né? Não era caminho, não fazia parte do meu caminho, mas me deu vontade de eu passar lá perto. Aí eu estava passando e fica perto de um viaduto, assim, de cima do viaduto eu consigo ver a casa. Quando eu estava passando pelo viaduto, eu vi uma pessoa olhando lá para dentro da casa, sabe?
E eu o tempo todo olhando, eu falei, o que será que esse cara, a casa está fechada nessa hora, né? Aí eu contornei, fiz o balão, estacionei. Aí eu fui até a pessoa e falei assim, boa tarde, você está querendo alguma coisa? Está procurando alguém? Ah, você é daqui? Eu falei, sou. Oh, graças a Deus que você está aqui. Eu falei, por quê? Porque eu estou desesperado. Eu já faz 2 horas que eu estou chamando aqui, esperando alguém me atender. Porque se ninguém me atendesse, eu ia me jogar do viaduto. Aí eu fiquei conversando com o homem, ele contou que estava sofrendo, que estava passando por necessidade, que estava passando... Ou seja, contou todas as dores dele. Aí eu quis dar dinheiro, ele não aceitou. Ele falou que o que ele queria era só um trabalho. Aí eu pedi para que ele fosse à noite. Ele conversou com um amigo nosso lá que tinha uma empresa, que deu um emprego para ele. Mas aquilo me fez pensar, sabe? Porque eu penso assim, será que... Se a espiritualidade me intuiu para que eu fosse lá para salvar a vida daquele homem, que ali eu fui um instrumento, né? Será que eu também não fui salvo em algum momento? Será que talvez todos nós em algum momento também não fomos salvos pela espiritualidade de cometer algum desatino? E a gente nem se dá conta. Então não tenho dúvida, sabe, gente, de que os mentores da casa que a gente participa, eles sabem do nosso histórico, sabem do nosso passado, eles têm uma perfeita noção da nossa problemática, dos nossos enfrentamentos, das provas que a gente assumiu, que a gente tem que passar, das que virão, né? Certamente eles saem na nossa frente sem que a gente se dê conta disso, desenroscando a nossa vida, resolvendo o nosso problema, porque sabe que às vezes a gente não vai dar conta, ou a depender dos nossos méritos, da nossa necessidade, da nossa frequência também. Eles acabam também atenuando muita coisa. Então, todos nós somos grandes devedores, sabe? Então, como eu sei que a memória funciona por associação, e aí a hora que vocês olharem essa tela aí atrás, que eu pintei para esse momento, né? Para comemorar os 50 anos aí do Centro Espírita Allan Kardec, eu gostaria que todo mundo lembrasse de algumas coisas, sabe, gente? Que é extremamente importante, sabe? Que todos nós, você vê, né? Eu contei a história da casa, como foi a fundação, né? Quem foi o fundador, que foi a primeira creche na cidade, né? Que depois de vários anos aí demonstrando serviços prestados à comunidade, e aí a prefeitura resolveu ajudar, doou o terreno, que aí o pessoal batalhou bastante para construir a sede, que nesses 50 anos aí quanta gente trabalhou, sabe, deu a sua dedicação, os seus esforços, né? Muita gente que até já partiu para o outro lado da vida, né? Que trabalhou na cozinha, na lanchonete, que trabalhou entregando cesta básica, que trabalhou dando curso. Então nós herdamos, nós fazemos parte desse legado, né? Faz parte também da nossa história. Cada um de nós somos também como se fosse um tijolinho dessa parede, né? Uma coluna de sustentação, né? Nós herdamos essa tradição. E ao se revelar espírita, no meio em que nós estamos inseridos, também as pessoas nos observam, né? Pela quantidade de experiências que nós vamos tendo, de informação que nós vamos sedimentando dentro da gente, nós somos formadores de opinião. E aí a gente compartilhando aquilo que já é uma verdade para a gente, aquilo que já é uma convicção, a gente nada convence mais do que a verdade, não é mesmo? Então a gente acaba realmente ressignificando e corrigindo a trajetória de muita gente. Nós somos multiplicadores do bem, né? A gente tem o poder da palavra de ajudar para que alguém não se mate, para que alguém não adultere, para que alguém não se suicide, para que alguém não aborte. Olha só que coisa maravilhosa, né? Todos nós temos o condão disso. Então a gente precisa ter esse sentimento de gratidão, que todos nós somos ajudados. Temos que ter essa noção da importância de que todos nós temos nesse conjunto de servir a Deus através dessa importante frente de serviço ao bem que é o Centro Espírita Allan Kardec, principalmente tendo respeito para quem sofre. As pessoas que procuram a casa, a gente não consegue enxergar o interior. A espiritualidade consegue, né? Talvez pela cor da aura,
pelas formas de pensamento. A gente que é encarnado ainda não tem. Mas a gente consegue sim, né? Calibrar um pouquinho mais a nossa percepção para nos olhos da pessoa ver um sofrimento, uma angústia, sabe? E aí a gente nunca tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Se a gente tivesse essa sensibilidade, a gente representa a nossa casa e até essa pessoa, indo até essa pessoa e fala: tudo bem, meu irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Se você tomar um chazinho, um copo d'água, é a primeira vez que você está vindo aqui, vamos conhecer a nossa casa. A pessoa se sente acolhida. Talvez naquele momento você está corrigindo uma trajetória que poderia ser muito desastrosa, impactante na vida de todas as pessoas que fazem parte do universo pessoal daquela pessoa, sabe? Eu gostaria de encerrar contando uma coisa interessante. Isso é uma coisa minha, tá, gente? A casa que eu participo, ela faz quase 30 anos já, né? E ao longo desses 30 anos, é claro, muita gente já foi desencarnando, foi partindo e tal. E sabe, gente, que eu tenho a grata satisfação de, nas reuniões mediúnicas, desses companheiros trazerem as suas impressões, sabe? É um alento para a gente saber de que você é acolhido, amparado, que você tem um posto de trabalho. Olha que maravilha, né? Quem sabe talvez se a gente permanecer nessa casa, né? Servindo, com amigos que nos toleram, nos aceitam como somos, fazendo com muito carinho qualquer tarefa lá, né? Que nos dá um sentido existencial, procurando acolher a quem chega. Quem sabe com tudo isso a gente não fique muito tempo no umbral, não é mesmo, gente? Concorda comigo? Às vezes a gente se afasta mesmo, né? Às vezes por questões da vida a gente fica 1 ano, 5 anos. Eu, por exemplo, fiquei 10 anos afastado por questões de trabalho. Eu vou dar o meu depoimento particular aqui, né? Aí a hora que eu voltei, para minha surpresa, numa reunião mediúnica teve uma psicografia. E o companheiro que leu a psicografia ficou até meio sem graça, porque geralmente as psicografias elas são de cunho genérico, né? Elas falam sobre amor, paciência, fraternidade, perdão. De repente veio uma para mim. Aí eu falei assim: ó, Carlos, veio uma para você aqui. Eu falei: poxa, o que eles estão falando aí? Estão dizendo o seguinte. Falou assim: oh, que bom, irmão, que você voltou. Há muito tempo que nós estávamos o aguardando, estamos todos felizes aqui com o seu retorno. Olha, gente, vamos traduzir o que eles falaram no português correto, né? É claro que eles são mentores, né? Então eles têm alta envergadura. Mas se eles fossem falar no português nosso, ele ia falar: pelo amor de Deus, hein, Lima? Que trabalhão você deu pra gente, hein? Vai parar de bater cabeça aí, vai parar de fazer a gente gastar energia com você. Vê se agora toma sua linha e fica quietinho no seu canto e faz as coisas certas. Para de dar trabalho, né, meu? Se liga, né, meu? Mas é isso aí, gente. Então, todas as vezes que você olhar essa tela aí, que eu pintei com muito carinho, lembre de tudo isso. Lembre do legado dessa casa, que a gente tem que dar continuidade. Lembra da importância da nossa fé, né? Que Allan Kardec foi um grande facilitador, já entregou as coisas mastigadinho para a gente. Lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande Redentor, né? Ele é o nosso oficial de justiça divino. Não podemos esquecer o tanto que devemos ser gratos por tudo que a espiritualidade mobiliza de recursos para cada um de nós, para que a gente não se complique ainda mais, para que a gente possa ter uma reencarnação produtiva, né? E ter muita empatia, muita sensibilidade, muita fraternidade com as pessoas que entram dessa casa, porque ali pode ser alguém que esteja em sofrimento muito intenso e que não tenha coragem de falar, né? É um hospital de almas. Se a gente tiver isso em mente, aí a gente vai se sentir em serviço o tempo todo, não só lá dentro do Centro Espírita Allan Kardec, né? Mas a gente vai ser um templo ambulante. Onde quer que a gente esteja, a gente vai se sentir em serviço. E aí a gente pode levar uma palavra de alento num ambiente de trabalho, a gente pode acolher uma pessoa anônima num transporte público,
a gente é mais paciente em casa, né? Com os nossos desafios, porque a gente sabe que não é por acaso que a gente está encarnado ali. Ou seja, a gente vai ser trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec o tempo todo, né? Em toda parte. Tá bom, gente? Eu agradeço muito, muito a Deus a oportunidade que eu tenho aqui de estar falando com vocês. Ó. Um beijo no coração de todo mundo. Forte abraço.